Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula de substâncias e misturas da nossa playlist de Química Básica. Hoje a gente vai querer diferenciar substâncias e misturas como nosso principal foco da aula. Então a gente vai querer responder a questão qual a diferença no nível microscópico, no nível atômico molecular, qual a diferença entre substâncias e misturas, tudo bem? Além disso, na nossa aula, a gente vai também fazer mais algumas coisinhas, né? Então, além dessa diferenciação de entender substâncias e misturas, a gente vai também fazer alguns exercícios de classificação quando tem uma substância pura e quando a gente tem uma mistura, olhando as moléculas, olhando os átomos, contando moléculas, tudo bem? Então vamos lá? Então tá, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer alguns esqueminhas aqui de água, substância água, do cloreto de sódio, sal de cozinha e analisar em diferentes estados físicos, em diferentes quantidades e ver como que é essa substância pura, entender como que é a substância pura. Depois a gente vai comparar com a mistura. Então vamos lá. Bom, se a gente pegar uma amostra de água, a gente já sabe das aulas anteriores que a água é uma substância a partir da nossa ideia de propriedades que lhe são características. Então a gente tem que ela é transparente, incolor, em sabor. A questão da densidade a gente vai ver em algumas aulas mais para frente, que é uma propriedade muito importante para a gente estudar. A questão de congelar a 0 graus, a ferver a 100 graus no nível do mar, de dissolver sal de cozinha. Então a gente entende já no macroscópico a substância a partir das suas propriedades. E no microscópico e no atômico molecular, né? Bom, se a gente pegar duas amostras aqui com água, uma no estado líquido e outra no estado sólido, e fizer um zoom de 10 a nona, por que 10 a nona? Porque é o nível, né, é a ampliação que a gente teria que fazer de 1 bilhão aí, de 10 a nona, né, de fazer essa ampliação para quê? Para a gente conseguir representar os átomos e as moléculas. Então, aqui, somente água, a gente teria apenas moléculas de água, tudo bem? Vai ter uma aula de estado físico que a gente vai ver com muitos detalhes essas diferenças entre o sólido, o líquido e o gasoso. Mas o que a gente está observando aqui? Que tanto na água quanto no gelo, que é água, se a gente pegar uma representação aqui de uma região, de um sisteminha, para a gente analisar, a gente observa que vai ter apenas um tipo de molécula quando a substância é pura. Outras coisas que a gente consegue observar aqui é a questão da proporção. Tanto na água líquida quanto na água sólida, a proporção de hidrogênio e oxigênio é constante. É sempre a proporção de 2 para 1, por causa da molécula de água que tem essa proporção. Se a gente for trazer uma proporção em massa, que a gente vai ver em cálculos químicos, vai entender com muito detalhe isso, se a gente fizer uma reação de decomposição, determinar a proporção em massa, a gente vai sempre achar uma proporção de 2 para 16. Aqui no caso de 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio, tudo bem? Então, a substância pura, né? Somente a substância pura é redundância, mas a substância, sempre que a gente fala de substância, só tem uma molécula ali, as propriedades são constantes, que a gente viu, aquelas propriedades não vão mudar, e a composição também é constante, sempre tem a mesma proporção de átomos, sempre tem a mesma proporção em massa, tudo bem? Agora aqui, outra substância que eu falei para vocês é a questão do sal de cozinha ou cloreto de sódio, que é a nomenclatura no quimiquês, na linguagem química que a gente utiliza. A gente já viu a estrutura do cloreto de sódio em outras aulas. Se a gente comparar uma porção pequena de sal de cozinha com uma porção grande de sal de cozinha, vai acontecer a mesma coisa, considerando assim que apenas tem ali presente cloreto de sódio, tudo bem? Porque no sal de cozinha tem outras coisinhas, mas vamos considerar que só tem cloreto de sódio. Se a gente fizer essa ampliação, a gente vai encontrar a mesma estrutura iônica, que é a estrutura desses átomos carregados, e a gente vai encontrar que a proporção
é constante, independente da quantidade de substância que você tem aqui. Então é 1 sódio para 1 cloro, 23 gramas para 35,5 gramas. A proporção é constante. E as propriedades são definidas, são constantes. Então, pouco sal de cozinha, muito sal de cozinha, ou sal de cozinha derretido, por exemplo, a gente vai ter a mesma temperatura que ele ferve, a mesma densidade. A densidade tem até umas mudanças, né, dependendo do estado físico, mas a densidade, essas propriedades, elas são características da substância. Então você não vai ter um pouquinho de sal de cozinha vai ferver vai derreter numa temperatura, muito sal de cozinha vai derreter em outra. A substância tem propriedade constante, tudo bem? Então a gente pode ter um textinho aqui para você anotar, para você ter no seu caderno. Então é isso, todo esse conjunto, né, de informações que a gente viu. Propriedades, características e composição constante, além de uma caracterização por fórmula e estrutura molecular. Então água sempre H2O, você nunca vai ver água com 2 oxigênios. Água com 2 oxigênios é outra substância, que é a água oxigenada. Sal de cozinha vai ser sempre NaCl, não vai ter sal de cozinha com 2 sódios, com 3 cloros para 1 sódio, a proporção é constante, é definida, tudo bem? E a mistura, pessoal? A mistura, a gente vai pegar essas mesmas substâncias que a gente analisou anteriormente e colocar aqui em 2 beckers, né, que são vidrarias de laboratório, com água. Então, um pouquinho de sal na água, então aqui um tantão de sódio, de cloreto de sódio na água. Se a gente der aquele zoom no nível nanoscópico, no nível atômico molecular para analisar, a gente vai observar o quê? Moléculas de água e os átomos carregados do sal de cozinha, que é o átomo de sódio e o átomo de cloro carregado, que são os cátions e os ânions, que a gente vai ver com muita calma mais para frente. Se a gente der esse zoom, o que a gente vai encontrar? Água e cloreto de sódio. Só que quando eu coloco pouco cloreto de sódio, eu tenho uma proporção. Quando eu coloco muito cloreto de sódio, essa proporção ela é diferente. Então, a mistura, por que a mistura não seria uma substância? Porque eu posso ter uma mistura com a quantidade de água fixa, água com pouco sal, água com médio sal, água com muito sal. Então essa proporção da mistura entre os constituintes varia e as propriedades vão variar também. Então uma água com pouco sal, uma propriedade que você tem que tomar, que a gente faz no dia a dia, né, em casa, mas no laboratório de química tem que tomar muito cuidado, uma propriedade organoléptica é água com pouco sal, você sente um gosto de salgado pouco intenso. Água com muito sal, esse gosto de salgado ele vai ser mais intenso. Então é uma propriedade que já está mudando aqui, está variando. Outra propriedade que também vai variar, que eu peguei 2 números que podem ocorrer com a adição de sal, que é uma água com pouco sal ferver, entrar em ebulição, igual quando a gente tem água fervendo, né, na nossa casa, a 101,2 graus. Só que uma água com mais sal, ela não vai ferver nesse mesmo valor. Ela vai ferver numa temperatura maior. Então a propriedade está variando de acordo com a composição que também varia. Então isso, pessoal, é o que a gente tem para definir mistura. Então tá aqui, né? É uma quantidade de matéria com 2 ou mais substâncias que a gente vai ver com mais calma que são possíveis de ser separadas. Então eu posso separar nessa água com sal a água do cloreto de sódio e que elas têm composição e propriedade variável. Não pode esquecer isso. É básico, assim, fundamental. Por isso está na playlist de Química Básica, tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai recordar os tipos de substâncias nesse nível nanoscópio, nesse nível atômico molecular, tudo bem? A gente já viu isso, se você quiser você pode voltar nas outras aulas para ver com mais calma, mas substâncias simples têm átomos de apenas um elemento, então hélio, hidrogênio, que é H2, ozônio, que é O3, tem 3 átomos de oxigênio, e substâncias compostas, que são mais complexas, tem mais de um elemento, tem 2 ou mais elementos, então o gás carbônico tem átomos de carbono e oxigênio, a gente já viu isso, substâncias simples, apenas um elemento, substâncias compostas, 2 ou mais, tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos para classificar no nível molecular se é substância pura ou se é mistura. Antes disso, pessoal, eu ia pedir, já que você está até aqui,
para você se inscrever, curtir, analisar aí a playlist, ver as aulas que tem, ir riscando, ir estudando, tudo bem? E deixar aí salvo isso para você estudar mais tarde. A próxima aula é uma aula só de exercícios, então acompanhe a playlist que vai dar tudo certo, beleza? Agora são exercícios mais simples e na próxima aula são exercícios da FU, vão ser 3 exercícios da FUVEST, que é de um vestibular bem relevante aí pra gente. Bom, então vamos para o nosso primeiro exercício aqui. O que a gente vai ter que fazer? Um exercício parecido com o das aulas anteriores, mas com o adicional de classificar se é uma substância ou aquela coisa redundante, né, que a gente vê por aí, né, que é chamar a substância de substância pura, mas tudo bem, tranquilo. Então, contar o número de átomos, contar o número de elementos, contar o número de moléculas, contar o número de substâncias simples e compostas, o total de substâncias e classificar como substância pura ou mistura. Então, vamos lá. Total de átomos, pessoal, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 átomos, tranquilo. Número de elementos químicos diferentes. Cada bolinha de cor diferente representa um átomo de um elemento diferente. Então a bolinha azul claro é de um elemento, a bolinha azul escuro é de outro elemento e a bolinha vermelha é de outro elemento. Então a gente tem 3 elementos aqui. Número total de moléculas ou átomos isolados. Às vezes é referido a um átomo isolado o nome de molécula. Então eu tenho um balão com gás hélio, como a gente já viu. Tem vários átomos isolados ali. Às vezes é chamado esses átomos isolados de moléculas. Mas a molécula, o mais correto é a gente falar que é quando tem 2 ou mais átomos, tudo bem? Então, número total de moléculas ou átomos isolados. 1, 2, 3, 4. Tranquilo. Número de substâncias simples. Cuidado aqui, pessoal. Substâncias simples tem apenas um elemento químico. Ah, então 1, 2, 3, 4? Não. Aqui eu tenho uma molécula para uma substância, aqui eu tenho outra molécula para outra substância simples, e essas duas moléculas, né, a gente já está fazendo aquela confusão que às vezes acontece, esses 2 átomos isolados, ou moléculas aqui, né, representam a mesma substância. Então eu tenho 1, 2, 3 substâncias simples, tudo bem? Substâncias compostas eu não tenho nenhuma, porque não tem nenhuma com 2 ou mais elementos. Número total de substâncias, 3. Esse sisteminha aqui é uma substância pura ou uma mistura? É uma mistura, tudo bem? Porque tem mais de uma substância. Agora, no exercício 5.2, eu vou dar 15 segundos para você pausar o vídeo, ler, contar e classificar aí de acordo com o que está sendo solicitado, tudo bem? Então pausa se você achar necessário mais tempo. Resolveu? Então vamos lá, vamos fazer junto. Contar o número de átomos. Então vamos colocar as respostas aqui. Número de átomos: 1, 2, 3, 6, 9, 12. Então eu tenho 12 átomos. Elementos químicos diferentes: bolinha azul, bolinha vermelha, 2. Número total de moléculas: 1, 2, 3, 4 moléculas. Número de substâncias simples: nenhuma. Número de substâncias compostas: aqui que está a dificuldade do exercício. Né, dificuldade, assim, né? É você observar que estas 4 moléculas, elas só estão rotacionadas. Então, essa molécula é igual a essa, que é igual a essa, igual a essa. As 4 moléculas são da mesma substância composta. Por isso que eu só tenho uma substância composta, e aqui nesse sistema eu estou vendo 4 moléculas desta substância composta. Entendeu? Então, número total de substâncias, 1. Então, nesse sistema aqui, eu tenho o quê? Uma substância pura, ou uma substância. Agora, novamente, aí, 15 segundos, você pausa o vídeo, tenta resolver e usa o tempo que você achar adequado para preencher a tabelinha, tudo bem? Então, contando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então a gente tem 21 átomos. Número de elementos químicos diferentes: 1, 2, 3, bolinha preta, vermelha e branca e azul. 4 elementos químicos diferentes. Número total de moléculas: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Número de substâncias simples. Então aqui a gente tem uma substância simples e estas duas moléculas aqui é da mesma substância simples. Então eu tenho duas substâncias simples. Número de substâncias compostas, esta daqui, que é o etanol, mas você não precisava saber disso por enquanto, que tem 3 elementos na sua molécula. Essa daqui que é o gás carbônico, que tem 2 elementos diferentes na sua molécula. Essa aqui que é a água, que tem 2. Então a gente tem 3 moléculas de 3 substâncias compostas. Número total de substâncias, 5. Então, este sisteminha é uma mistura de 5 substâncias, tudo bem? Bom, pessoal, é isso a aula. Se você quiser, você pode anotar aí o resuminho que a gente vai ter aí no final. Então, o que a gente viu? Substâncias têm proporção constante, propriedades definidas, misturas têm composição e propriedades variáveis, e a gente fez esses 3 exercíciozinhos no final, no nível atômico molecular, para classificar os sistemas, tudo bem? Na próxima aula, 3 exercícios da FUVEST, e na outra a gente vai para misturas homogêneas e heterogêneas, beleza? Fica aí.